Será que ainda vale a pena investir na ADA, a criptomoeda da Cardano? Depois de passar por um bear market e lidar com muita polêmica, é normal se perguntar se a ADA Cardano ainda é um bom investimento. Para isso, eu vou analisar 3 pontos e o primeiro deles é: será que o projeto está saudável? Eles levantaram cerca de 122 milhões de dólares, então dinheiro para poder fazer o projeto funcionar existe bastante. Ainda assim, parece que isso não é o suficiente, afinal de contas, a oferta circulante de tokens ADA aumentou em cerca de 10 bilhões entre 2017 e atualmente. A gente está falando de uma quantidade muito grande de tokens, muito acima da inflação. A gente não está falando aqui de um aumento natural, só pode ser justificado pela venda de tokens ADA que estavam aí na mão ou dos grandes investidores que compraram no começo da Cardano Foundation, da Emurgo e da EOG. Ainda não existe um ecossistema muito grande dentro da Cardano, existem outros players semelhantes que têm ecossistemas muito maiores, como por exemplo a Ethereum, e até mesmo outras moedas que seriam Ethereum Killers, como por exemplo a Solana. Entretanto, as startups, geralmente, elas preferem se lançar em períodos de bull market, e a Cardano teve um problema também com seus contratos inteligentes quando foi lançado, então não valeu a pena lançar naquele momento, não vale a pena lançar agora, porque a gente não tá tendo muito hype no mercado. Esses players simplesmente não vão levantar dinheiro suficiente se eles fizerem esses lançamentos agora, então eles preferem esperar, e isso aí é uma coisa normal. A maioria das outras criptomoedas também está passando por isso. Projetos em desenvolvimento tem muito. Inclusive, a Cardano foi uma das criptomoedas que teve a sua blockchain mais desenvolvida dentro do último bear market. E na minha visão, tudo isso significa que o projeto está saudável. Entretanto, o custo para toda essa estrutura pode ser um pouco alto. Isso não é uma coisa boa, porque a gente está falando de uma pressão vendedora que não precisava existir. Saudável tá? Sim, mas eu acho que é importante acompanhar para tomar o cuidado aí de não ficar não saudável. E quanto aos outros 2 pontos que eu comentei. O ponto 2 que eu vou analisar aqui é: existe algum grande risco para o projeto parar de existir? Sim, existe, e esse risco, sem dúvidas, é o risco regulatório. E o SEC, que é a Secretaria de Valores Mobiliários lá nos Estados Unidos, já demonstrou insatisfação com a governança da Cardano, dizendo que ela é centralizada demais e que a ADA, junto com vários outros tokens, deveria ser considerada um valor mobiliário irregular. Cara, isso não é mentira, a governança realmente é muito centralizada. A gente tem 3 empresas que cuidam do processo, existe um roadmap pré-definido e uma equipe inteira trabalhando para desenvolver o projeto da maneira que a diretoria planeja. Então, por favor, pessoas que gostam muito da Cardano, não fiquem bravos comigo, simplesmente a governança é centralizada. Felizmente, a gente está na fase Voltaire do roadmap da Cardano, que significa todo um planejamento para descentralizar a governança do projeto. Vão adicionar uma governança on-chain, que vai adicionar mais utilidade ao token ADA. Os stakeholders vão decidir o futuro da Cardano. Na minha visão, isso pode sim resolver esse problema aí de governança centralizada. Agora, existe um outro problema também, que o Gary Gensler, o diretor do SEC, já demonstrou também que ele tem problema com o sistema de consenso de Proof of Stake no geral. Quando o Ethereum passou a ser uma criptomoeda de Proof of Stake, ele no mesmo dia disse que acredita que a Ethereum passou a ser um valor mobiliário irregular. Isso é muito doido, porque significa também que todas as outras criptomoedas de Proof of Stake, na visão deles, têm este exato problema. São valores mobiliários irregulares. Só que a Cardano tem um ponto muito interessante, que se o problema do Proof of Stake é ser centralizado demais, a Cardano tem um sistema de Proof of Stake delegado chamado Ouroboros, que é simplesmente o modelo de consenso mais descentralizado de todo o mercado de criptomoedas, com mais de 3.000 validadores. Não existe coisa igual no resto do mercado inteiro. Nesse ponto, isso aqui não é válido de crítica do Gary Gensler, seria só a governança. Essa situação regulatória tá apertando para todas as criptomoedas, inclusive para Cardano, mas eles estão com todas as cartas na mão para poder sair fora dessa situação, desse aperto. Agora, para a gente poder decidir aqui, para a gente poder bater um martelo se a Cardano é um projeto que vale a pena investir ou não, será que ela será verdadeiramente relevante no próximo bull market? Cara, na
Na minha mentoria, o Método CAD, a gente fala toda hora sobre isso. Inclusive, a gente tem um módulo inteiro só pra falar sobre narrativa. Cara, narrativa é uma das coisas que direciona o mercado. Quem domina a narrativa ganha dinheiro de verdade. Se você investe em uma criptomoeda que obedece à narrativa que está vigente no momento, muito provavelmente mesmo você vai ganhar dinheiro. E na minha visão, a Cardano tá numa situação interessante, porque a narrativa de necessidade por escalabilidade diminuiu. Eu não vou explicar aqui a escalabilidade, porque ela é uma coisa um pouquinho complicada, mas resumindo bastante a situação, escalabilidade é a capacidade de uma criptomoeda de aguentar todo mundo usando ela ao mesmo tempo. A Ethereum era uma criptomoeda que não tinha esse poder aí para poder fazer essa escalabilidade, mas duas coisas. Eles estão planejando uma grande atualização chamada The Surge, que vai suprir esse problema. A Ethereum vai se tornar altamente escalável. E duas, a Ethereum tem inúmeras soluções de escalabilidade em segunda camada, inclusive vocês aqui do canal adoram a Polygon, que é a maior dessas soluções. Então, na minha visão, essa narrativa de escalabilidade diminuiu, mas ela não morreu. Essa atualização ainda não aconteceu. Ainda é mais interessante a gente ter uma escalabilidade na primeira camada ou então em uma segunda camada nativa, que você nem percebe que está sendo utilizada. E aí, a Cardano tem um poder muito forte nisso, porque ela já tem uma escalabilidade muito boa. Ela aumentou a sua escalabilidade com contratos inteligentes, o que significa que quando a gente tiver um ecossistema em crescimento, em desenvolvimento forte, sendo lançado o projeto o tempo todo dentro da Cardano, provavelmente ela vai começar a bater de frente, porque ela vai ter isso. Sem contar que a Cardano também tem a sua atualização, que é a solução Hydra, que vai ser uma solução meio que em segunda camada, mas em uma segunda camada nativa, que você não vai reparar que vai estar sendo utilizada, que tornará a Cardano simplesmente a criptomoeda ou o meio de pagamento mais escalável de todos. A gente tá falando aí de uma solução pesada e isso aí vai deixar a Cardano muito forte se essa narrativa de escalabilidade não morrer. Em termos técnicos, outra narrativa que está surgindo é a de interoperabilidade, que é a capacidade de uma criptomoeda conversar e transacionar valores entre uma blockchain e outra. E a Cardano é nativamente interoperável. Eles nem precisam construir muito uma interoperabilidade, eles já têm facilitado a capacidade disso acontecer. A Cardano também se fortaleceria muito em um cenário em que interoperabilidade é uma narrativa forte. Sem contar que a gente tem várias atualizações para poder levantar o hype. A gente tem essa atualização aí que vai adicionar a governança descentralizada. Isso não só terá um hype da atualização, mas também da clareza fiscal e regulamentatória que a Cardano vai ter. Então isso aí provavelmente vai levantar um hype muito grande, sem contar essa solução Hydra e também outras coisas como, por exemplo, a stablecoin de JED, quando ela estiver funcionando aí perfeitamente. Isso aí vai ser outra coisa incrível. Então, na minha visão, ela será relevante no próximo bull market, sim. E além disso, ela vai continuar relevante. Não consigo imaginar outro cenário que não ela subindo bastante e os investidores ganhando muito dinheiro. Óbvio, a Cardano é uma das maiores criptomoedas do mundo. Isso significa que ela não tem espaço para se valorizar muito. Existem várias outras que podem se multiplicar muito mais e ganhar muito, mas muito mais dinheiro do que isso. Se você tá curioso quais são as características das criptomoedas que estão prestes a explodir, é só você clicar nesse vídeo aqui que eu te conto as 5 características das criptomoedas que estão prestes a subir pra caraca.